Eu gostei de Duna 2, ele é um grande filme. Ele tem a necessidade de ser visto no cinema pelo menos uma vez. Eu acredito que vale muito a pena o seu ingresso, porque é uma experiência audiovisual sensacional. O trabalho que Villeneuve entrega nesse filme é uma obra de arte, de fato. Cada frame, cada take do filme é muito bem pensado, é muito calculado. Eu diria que até às vezes calculado demais. Claro, o filme não é perfeito, ele tem alguns problemas que eu vou falar aqui nesse vídeo, mas assim, num aspecto geral, é um bom filme, é um ótimo filme, pra ser sincero. Eu gostei bastante, mas não é um filme pra todo mundo. E eu digo isso com uma experiência própria, aliás. Quando eu saí da sala de cinema, uma mulher, não consegui ver muito bem a cara dela, saiu falando um pouco alto demais que eu não gostei desse filme. Se tiver um próximo, eu não vou viver. Ela fez questão que a galera que tava lá escutasse isso, né? E eu achei curioso isso, porque, de fato, eu até que concordo com ela, porque eu acredito que o filme não é pra todo mundo, sabe? Porque é um filme que é, de certa forma, nerd, né? É uma ficção científica com umas ideias bem diferentes dos últimos filmes de ficção científica que a gente veio tendo aí no passado. A gente tem personagens muito caricatos, a gente tem uma história, de certa forma, bem caricata, e olha que o Villeneuve leva bem pé no chão essa história, né? Que se você for ver o livro, ou se você for ver o filme do Lynch, poxa, não tem nem comparação, é muito mais real e palpável essa Duna de Villeneuve, principalmente as questões religiosas que ele aborda de maneira espetacular. Eu acho que é o auge do filme é quando ele vai pro final do segundo ato, pro terceiro ato, onde ele leva mais ainda a discussão religiosa do Messias, né, dessa figura salvadora de putz, será que ele é realmente a salvação? Mas se ele for salvar uma galera, consequentemente ele vai ter que matar uma outra galera, e é uma questão muito atual se a gente parar pra pensar, né? E é uma questão que me pegou bastante no filme, foi acho que a parte que eu mais gostei. Eu vou entrar em detalhes um pouquinho depois. E assim, de certa forma eu entendo essa moça, sabe? Principalmente pela direção e pela opção que o do Villeneuve opta por fazer esse filme, sabe? O Duna 2, ele é gigante. E quando eu falo gigante, é literalmente gigante em todos os aspectos, em todas as cenas. O Villeneuve ele opta por uma direção um pouco mais distanciada das ações do filme, onde ele precisa mostrar pra gente que tudo ali é muito gigante. Então, cenas pra mostrar as naves é bem de longe, pra gente ver o tamanho da nave, pra gente ver o tamanho do deserto, pra gente ver o tamanho das lutas, o tamanho dos vermes. Funciona muito bem, tá? É sensacional, assim. Por isso que eu indico muito ver no cinema, porque a imagem é algo impressionante. O trabalho de fotografia nesse filme é algo... Eu diria que, assim, o primeiro filme, ele tem problemas de ritmo, ele tem problemas de conclusão, né? Fica aquele final bem xoxo, né? Parece um coito interrompido, tipo, acabou? É isso? Os personagens não são muito desenvolvidos, então você fica meio que cagando pros personagens durante o filme todo. Por mais que a fotografia no primeiro filme seja muito boa, no segundo filme, ela faz o primeiro filme parecer... Cara, é bizarro que esse Duna 2 faz o primeiro filme ser pior ainda. Tipo assim, pior que eu digo... Eu gostei do Duna 1, mas ele tem muitos problemas e eu acho que muitas pessoas vão concordar aqui nos comentários. O filme 1 tem muitos problemas. O filme 2 deixa mais evidente ainda os problemas do primeiro filme e faz o primeiro filme parecer que não é nem do Villeneuve, porque esse segundo filme é tão mais bonito, ele é tão mais bem feito, mais bem produzido, é tudo mais polido, é tudo mais perfeitinho, sabe? E, pô, pra quem conhece o Villeneuve, pra quem já acompanha a carreira dele, sabe um pouco da história dele, dos últimos filmes que ele vem fazendo, ele é um diretor muito perfeccionista. Acho que essa é a palavra perfeita pra descrever o Villeneuve. E dos diretores atuais, assim, é o meu preferido, até porque ficção científica é um ponto fraco, então é óbvio que o diretor aí tá caminhando pra fazer ficções científicas de forma bem diferente, vai ser meu preferido. E ele é muito perfeccionista. A gente olha A Chegada, ele é extremamente perfeccionista em tudo. Você olha Blade Runner 2, ele é perfeccionista demais até em Blade Runner 2, que me deixa um pouco incomodado em algumas cenas, enfim. E aqui no Duna 2, ele faz a mesma coisa, só que é o ápice dele, né? É perfeito demais e combina com esse filme. Combina com a ideia que ele quer trazer em relação ao livro, né? Um olhar um pouco mais pé no chão, entre aspas, né? Ele não exagera tanto, sabe? Ele não vai tanto pra loucura como o Lynch fez no filme dele. E às vezes isso é um problema. Pelo menos pra mim foi. Eu queria um pouquinho mais de breguice, por assim dizer, do Villeneuve em algumas cenas. Eu queria que ele soltasse um pouco a mão da perfeição. Entende? Eu queria que ele soltasse um pouco mais a mão dessa perfeição em algumas cenas. Eu não quero dar spoiler aqui nem nada, mas... Diversas cenas, principalmente em combates ali, eu acho que ele quer fazer tudo tão bonitinho que perde um pouco da magia, perde um pouco da alegria, e que me tirou um pouco do filme em alguns momentos. E essa busca pela perfeição em alguns momentos, principalmente no roteiro, onde ele tenta explicar demais algumas vezes. Eu vi gente falando, eu não entendi nada, o filme é meio complicado. Não é complicado, tá?
Vamos por aqui assim, gente, não é complicado. Eu sei que a gente tá numa geração de TikTok, né? O cérebro da galera tá meio que derretendo aí. O filme não é complicado. O livro é complicado. Esse filme não é complicado. Aliás, o Villeneuve faz um grande trabalho ali, logo inicial, de explicar exatamente como funciona, como é a profecia, e acabou. Só que eu acho que às vezes ele perde um pouco de tempo ali explicando demais. E aí algumas coisas que mereciam um destaque um pouco maior acabam sendo jogadas do nada. Tipo, aí fica aquela sensação de: ah, por que isso aconteceu? Ah, aconteceu porque é pra acontecer. Foda-se. Isso fica mais evidente principalmente em algumas lutas que envolvem mortes de alguns personagens, eu não vou falar quais, pode ficar tranquilo. Eram personagens interessantes pro público, ou pelo menos pra mim, né? Eu posso estar delirando aqui. Parece uma luta que o cara ficou AFK, tá ligado? O cara desistiu da luta, falou: ah, putz, você vai matar? Ah, mata aí, vai, beleza. Já chegou minha hora, já deu meu tempo aqui na história do filme. Aqui era. Eu só gravei 3 horas, agora é minha hora aqui, chega. E aí fica aquela sensação, tipo, não tem nenhuma luta, sabe? Não tem um combate. Aí parece que precisou acelerar, porque, tipo, putz, não vai dar tempo de fazer um combate aqui decente com esse cara, porque, sei lá, eu perdi muito tempo explicando a profecia que eu podia ter cortado em algum momento ali. Então, assim, tem essas pequenas coisas que me incomodaram no filme que me impede de dar, sei lá, uma nota 10 ou até mesmo 9. Apesar de eu ter gostado bastante, mas esses não diria que é furo de roteiro, nem nada, nem é erro, mas é que muitas coisas acabam ficando jogadas do nada. Pode ser que no terceiro filme venha e explique um pouquinho mais algumas coisas, por que elas aconteceram, né? A gente vai descobrir se sair um terceiro filme ou não. Não é algo que atrapalha, tá? Não é algo que, nossa, quebra totalmente a experiência de Duna 2. Não, muito pelo contrário. É interessante a gente falar da experiência de assistir Duna 2, principalmente no cinema, e muito se dá pelo Hans Zimmer, né? Pra quem não conhece o Hans Zimmer aí, saia da caverna, vai conhecer Hans Zimmer. Que, cara, é impressionante como é impossível você não errar num filme de ficção científica com o Hans Zimmer, tá ligado? Eu acho que demorou muito pro Hans Zimmer e o Denis Villeneuve se juntarem. Espero que eles façam mais trabalho juntos, porque o Hans Zimmer, ele combina muito com o que o Villeneuve faz. O Villeneuve, ele gosta de criar muito um mundinho próprio, né? Ele gosta de fazer aquele ambiente, ele gosta de te mostrar todo o cenário, ele gosta de colocar dentro da história, mostrando cada detalhe do cenário, né? Ele filma, ele mostra muita cena mostrando areia. Parece que a areia até sai do cinema jogando areia fora do sapato. Então, assim, o Hans Zimmer, ele é o perfeito casal pro Villeneuve, mano. Eu fiquei pensando nisso durante o filme, porque o que o Hans Zimmer, as trilhas do Hans Zimmer é justamente essa criação de tema, né? Você ouve o Hans Zimmer, você já entende, essa música é do filme X, que passa aquela sensação X. Então, assim, é uma junção perfeita pra esse filme. Essa experiência audiovisual é excelente. Sabe, você ir no cinema e ver Duna pessoalmente é um bagulho que realmente... Vou ver de novo essa semana, eu planejo ver de novo esse filme, porque eu acho que filmes assim a gente precisa assistir 2 vezes, sabe? A gente tem que ter a primeira experiência, sabe, de ver a primeira vez e depois de ir com outro olhar e analisar coisas diferentes no filme e apreciar. Eu entendo até quem dormiu muito assistindo Duna 1, mas eu acho que no Duna 2 isso não vai acontecer com tanta frequência. Pode acontecer, principalmente pelo primeiro ato, que é um pouco mais lento. É um pouco mais lento. Não é arrastado. Eu não achei ele arrastado, mas ele é um pouco mais lento. O segundo ato faz valer a pena. É bastante cena de ação. Novamente, eu só acho que o Villeneuve podia se soltar um pouquinho mais, principalmente nas cenas de ação. Eu acho que ele tenta fazer tudo tão perfeito. Tá todo mundo no lugar certo, os figurantes nos locais certos, todo mundo fazendo os movimentos certinhos. Sabe que ele mexe muito pouco a câmera. Entende o que eu quero dizer? O movimento de câmera dele é praticamente muito pouco nesse filme. É bem pouco. Eles são mais... É o famoso perfect shot, né? Ele gosta de fazer o perfect shot nesse filme aí. É diversos... Se você for pegar diversas cenas do filme, dá pra você fazer um quadro e colocar aqui na sua casa que vai ficar foda. E isso não tem como negar. Esse trabalho, essa parte, ele é excelente. Mas são essas pequenas coisas que me tiraram um pouco do filme em alguns momentos. Principalmente o romance entre o Paul Atreides e a Shad. Shad, não, acho que é o nome dela, a Zendaya. Por ele optar por uma câmera um pouco mais longe, assim, né? Não entrar tanto nos personagens, que esse romance entre os dois não é muito bem desenvolvido. Entendeu? Pelo menos pra mim. Eu não me simpatizei pelos personagens. Eu não me simpatizei pelo casal. Então, se tinha algum perigo pra um ou pra outro, onde um chorasse pelo outro, eu não chorava junto. Eu não me emocionava junto. Eu só achei... E um caso que exemplifica muito isso, né? Que ele desenvolve muito bem o personagem do Javier Bardem, que é o Stilgar, que é o fanático, o maior fanático ali do grupo dos Fremen, que ele acredita fielmente na profecia. Ele acredita que vai acontecer, que ele tá vendo diante dos olhos dele a profecia acontecer. E o Villeneuve escolhe por dar muito tempo de tela pro Javier Bardem. E quando você dá muito tempo de tela pro Javier Bardem, quem conhece ele sabe o que acontece, né? O cara vai tomar a cena, entendeu? E ele é, de certa forma, um alívio cômico, assim, entre aspas, do filme em alguns momentos, que
que dá um brilho absurdo pro filme, assim, que me trouxe de volta pro filme. Enquanto tava rolando essas cenas de romance com o Paul Atreides, com a Chad, eu tava ficando meio off, sabe? Tava meio que caindo um pouco, assim. Aí, quando vem o Stilgar, cara, e ele vem com alívio cômico, ou ele vem com uma frase importante que vai fazer um pouco a história andar um pouco mais pra frente, ele me traz de volta. Ele me traz de volta principalmente porque ele vem com uma pegada que eu acho que faltou nesse filme do Villeneuve pra ele brilhar, assim, com maestria, que é justamente deixar de ser tão perfeito. O Stilgar é justamente isso. Ele traz algumas cenas assim que você fala, mano, como que o Villeneuve deixou ele falar isso? Sabe? Como que ele deixou atuar dessa forma? Que acho que era um pouco que faltava. Porque Duna é uma loucura, cara. Se você parar pra ver bem, o que é Duna? É um filme sobre droga, certo? As especiarias é o quê? Droga. Todo mundo naquele planeta lá tá o quê? Tá doidão. Né? Você consome a especiaria lá, tu fica loucão. A galera bebe a parada lá, né? Consegue ver o futuro, consegue viajar, que não sei o que lá. Então, assim, faltou um pouco dessa viagem pro Villeneuve, entende? Faltou um pouquinho de sair um pouquinho do perfeccionista e ir um pouco mais pra loucura, ir um pouco mais pra brincadeira, não se levar tão a sério em alguns momentos do filme, que é o que o personagem do Stilgar faz do Javier Bardem, e ele toma conta. O Paul Atreides, eu gostei muito da evolução que o personagem teve, e eu acho que o Villeneuve faz isso muito bem feito. Eu acho que o roteiro encaixou legal. O Timothée Chalamet, o nome dele é difícil de falar, o nome desse menino. Começa o primeiro arco de um jeito, o segundo arco ele já vem com uma outra pegada, o terceiro arco do filme ele se transforma em completamente outro personagem. Por mais que no meio do caminho ele tenha uma mudança muito brusca ali, que justamente vem o que eu falei, certas coisas acontecem o que acontecem, porque tem que acontecer e não deu tempo de desenvolver. Mas tudo bem, a atuação dele é muito boa, ele te convence como o personagem que ele precisa fazer. Esse é um ponto forte do filme, é o Paul Atreides e o Stilgar. Javier Bardem e o Timothée Chalamet são dois personagens que crescem muito durante o filme, isso pra mim são o coração de todo esse filme, além do trabalho técnico que o Villeneuve opta por fazer. Eu fico muito ansioso pro terceiro filme. A gente viu uma evolução muito grande em relação ao primeiro aqui. Eu espero que ele tenha um pouco mais de liberdade pra criar no terceiro filme e possa realmente se soltar um pouco mais, sei lá, não ter nenhum produtor do lado dele falando alguma besteira, e que ele possa fazer o filme do jeito que ele quer fazer. Ele deu uma entrevista recentemente, tá falando que, eu não gosto de diálogos, se dependesse de mim eu faria um filme só de imagem. Mano, que faça Duna só imagem, foda-se, entendeu? Não vai ser Duna, mas eu digo que ele não se prenda muito a fazer diálogos explicativos o tempo todo e que isso dê mais tempo pra ele trabalhar alguns outros personagens mais a fundo, que é o que eu acho que faltou nesse filme. Eu acho que ele se prendeu muito a alguns diálogos desnecessários, precisando explicar muitas coisas, muitas vezes, por assim dizer. E em momentos que precisava de um certo cuidado um pouco maior, um olhar um pouquinho mais próximo, né? Um close-up ali que ele precisasse fazer, joga as informações muito rápidas e às vezes ele opta por essa câmera um pouco mais longe da ação, do momento, e tira um pouco a emoção em alguns momentos do filme. Novamente, não estraga, não faz o filme ser ruim. Eu gostei muito do filme, eu acho que vale muito a pena. É uma experiência realmente incrível de ver no cinema. Se você gosta de cinema, se você gosta muito de ficção científica, eu acredito que a galera que lê o livro vai ficar maluca com esse filme. É um filme lindo, é um filme muito lindo, é um filmão, é grande. Tudo grande. Eu acho que é isso, cara. Acho que falei tudo que eu tinha que falar aqui no vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse, sei lá, esse termômetro do Infonsec TV. Se você gostou, né, deixa o like aí. Peço por favor que deixe o like, se inscreva no canal. Eu pretendo fazer mais vídeos assim, uma espécie de... Eu vou assistindo alguns filmes aí e trago aqui minha visão do filme. Eu não sou um crítico de cinema, não sou um especialista no assunto, mas eu gosto de falar, tá? Então, assim... Eu sou nerd, eu gosto de falar das coisas. Então a ideia é, poxa, assisti um filme, gostei pra caramba desse filme, quero trazer aqui pra vocês, a gente trocar uma ideia. Às vezes eu posso trazer algum filme aqui que vocês não assistiram, aí vocês podem assistir e achar do caralho, ou achar uma merda também. E aí foda-se. A ideia é isso, então aí comenta aí nos comentários, é foda. Comenta aí embaixo o que você achou de Duna 2, se você assistiu, se você vai assistir, se tá hypado, se não gostou. E se você gosta desse tipo de formato, quer que eu traga mais ou não, mano, cala a boca, Vitor, fica só falando de videogame, que você não sabe nada de cinema. Enfim, tchau.